Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Já vou abrir aqui agora para vocês um pouco da minha tela. Hoje nós vamos falar aí de 1 milhão a 100 milhões de ARR, como escalar a sua máquina. Mas antes de entrar aqui na nossa temática, pessoal, vou fazer uma breve introdução e vou me apresentar e apresentar um pouco aqui da Exchange para vocês, tá? Então, a Exchange é a maior aceleradora de vendas do Brasil. Nossa missão é tanto acelerar profissionais quanto operações de vendas. Tá? Então, essa é a nossa grande missão. E a gente acredita que uma das grandes formas de conseguir acelerar as operações comerciais é capacitando as pessoas. Né? Então, essencialmente, nós somos uma empresa de educação, né, onde a gente tem tanto modelos de capacitação comercial, turmas abertas, em company, como também temos programas de mentoria. E hoje eu estou aqui para falar e compartilhar bastante coisa com vocês sobre esse processo de escala de crescimento comercial. E para quem não me conhece, tá? Meu nome é Ricardo Aquino, eu sou cofundador da Escola Exchange, eu trabalho há um pouco mais de 14 anos na área comercial, eu tive o crescimento na minha carreira de forma bem linear, então eu passei pelas cadeiras aí de Inside Sales, de SDR, de coordenador, supervisor, gerente, até diretor de vendas. Já montei algumas operações comerciais, dentre elas, né? Minhas últimas experiências foram todas startups. Eu passei pela Chaotic, que foi uma empresa que foi vendida para Lynx no modelo SaaS Enterprise. Depois eu passei pela Conta Azul, onde eu montei um time ali que foi de 4 para 87 pessoas em alguns meses, crescendo ano sobre ano, né, mais de 100% ao ano. Lá a gente tinha um modelo totalmente de inside sales, com ticket médio menor, mais baixo, máquina total de vendas. E eu repliquei essa máquina em outras empresas também que eu passei, como a Vita, né, que foi uma empresa vendida para a Stone, e também a Camerit, né, onde eu tive uma experiência como diretor de vendas e de franquias. Então, trabalhei também com modelo de canais, tá? Bom, além disso, pessoal, eu também sou especialista em gestão, né, de vendas, esse é o meu grande core. Também sou investidor anjo e membro de conselho de algumas startups. Ok? Então, espero poder compartilhar aqui com vocês o máximo de insights de tudo que eu passei. Né? Então, são pontos realmente práticos e dores que realmente aconteceram em vários níveis de crescimento até esse estágio aqui, né, de 100 milhões. Então, olha só, eu separei dois tópicos, né? E óbvio que se a gente fosse falar aqui de todos, né, todos os desafios, eu sei que talvez o tempo que a gente tem não seria o suficiente, mas eu pensei aqui em separar os que eu entendo, tá, que vão te dar um maior impacto logo no momento aí de estruturação. E eu vou primeiro falar, né, de algumas premissas aqui estruturantes, para depois a gente falar de gestão de resultados. Então, assim, falando um pouco de estrutura, né, o que eu gosto sempre de reforçar, e eu acho que isso é um ponto fundamental, principalmente para as empresas que estão no estágio mais inicial da engrenagem, que é o quê? Cara, é a sua estratégia de vendas. A gente faz muita mentoria hoje, tem muitos clientes que estão nesse estágio inicial também, e uma pergunta que sempre acontece, né, em estágios iniciais é a seguinte, né? Qual que é a melhor estratégia de vendas para minha operação? Faz sentido trabalhar com inside sales? Faz sentido trabalhar com inbound? Ou é outbound? Ou é canal? Ou é franquia? O que é? O que faz sentido para o meu negócio? Será que eu deveria usar pod? Será que eu deveria usar estrutura especializada? Qual que é o modelo? E essa é uma pergunta que, assim, você vai ver 500 literaturas diferentes, né, sobre esse tema, mas existe uma questão que não muda, e vai ser assim provavelmente em quase todas as empresas, que é o quê? A estratégia de vendas que faz sentido para o teu negócio é uma estratégia que se adequa a uma questão de custos. Tá? Essa é a grande chave de você decidir a tua estratégia. E qual que é essa relação de custo? Cara, no final do dia, né, você vai ter todo um custo da tua operação comercial e você vai ter todo um trabalho, né, uma capacidade de trabalho que essa operação comercial vai conseguir trazer. E no final do mês, ou no final de um período, né, um negócio que ele for equilibrado, ele vai conseguir fazer o teu business ter um baixo custo de aquisição do cliente, né, que é o que a gente está colocando aqui como CAC, e um alto LTV. O que é o LTV? É o Lifetime Value. Né? Então, é o quanto de receita os teus clientes vão trazer ao longo do tempo.
Então, tem gente que está assistindo aqui que vai falar o seguinte: ah, entendi o LTV, que é o SaaS, né? Recorrência, então está mais claro. E tem gente, tá, que vai falar o seguinte: pô, mas minha venda é transacional, né? Então, será que o LTV é uma boa métrica para mim? Sim, tá, o LTV também faz sentido para o teu negócio, só que você vai ver de uma forma diferente, né? Talvez você vai olhar ali para quantas vezes um cliente ele comprou alguma solução tua ao longo de um determinado período de tempo, depois que você trouxe ele como cliente. Né? Então, a relação é simples. CAC baixo, LTV alto. Né? Quanto mais você tiver essa relação, melhor. E aí você pode pensar na estratégia que for, tá? Mas se você tiver o contrário, você tem um modelo desequilibrado. Tá? Então, se você tem um alto CAC e um LTV baixo, seja por churn, ou seja porque o CAC ele de fato está muito alto, cara, esquece qualquer tipo de literatura ou que te disseram que precisa ser feito com relação a vendas. Tá? Porque o que precisa acontecer é essa relação aqui. É esse que é o equilíbrio da sua estratégia. Tá? E é muito comum, tá? Eu estou falando aqui, parece chover no molhado, mas assim, é muito, muito, muito comum. Você já deve ter ouvido várias histórias de grandes layoffs, né? Ou seja, grandes desligamentos, né, em algumas equipes comerciais após um crescimento acelerado. Por quê? Porque em determinado momento a empresa ela decidiu, para engrenar, né, decidiu assumir um grande CAC, porém o LTV não sustentou a operação. Então, sempre que isso acontece, você pode ter certeza que vai ter alguma questão associado à redução de custo ou aumento de eficiência. E eu trouxe mais uma visão aqui para vocês, só para corroborar aqui o que a gente está falando, que é um estudo, tá? Que inclusive esses dados aqui eles estão no blog do David Scott. Aqui ele fala o seguinte, né, cara, olha só, a análise de empresas que usam inside sales, por exemplo, que é o vendedor interno, tá? Para quem não está familiarizado com o termo, versus o field sales, que é o vendedor de rua, tá? E aí o que ele mostra aqui nesse estudo? Cara, uma relação muito grande, né, com o ticket médio anual da tua venda e o tipo de adoção de estratégia comercial. Então, o que a gente consegue ver aqui, né, de forma resumida, é o seguinte: ó, de R$ 1.000 por ano, tá dolarizado, tá? Mas vamos imaginar que seja R$ 1.000 por ano. R$ 1.000 por ano, até aqui, ó, R$ 25.000 por ano, você consegue ter uma alta efetividade usando, por exemplo, o time de inside sales, né? Enquanto o uso de field sales, ou seja, o vendedor mais especializado, aquele cara de vendas complexas, ele começa a ter uma adoção muito forte, olha, em tickets médios acima de R$ 25.000 ano, tá vendo? Então, assim, o tipo de vendedor que você precisa ter, a operação que você tem que ter, ela tem uma relação muito, muito alta com o ticket médio da sua venda, que vai impactar no lifetime value do seu negócio, tá? Bom, um outro ponto que eu considero assim, em termos de estruturantes, tá? Que são fundamentais para você ter um alto equilíbrio do seu negócio ao longo do tempo, né? Para você sair de 1 até 100 milhões ali, é você ter um bom modelo de compensation, né? E aí, o que eu estou falando aqui de compensation, tá? Base salary, ou seja, salário fixo e variável, né? Então, a gente tem a composição desses dois modelos para ter uma boa estratégia de remuneração comercial. E assim, cara, eu perderia a conta, assim, facilmente de quantas operações eu já vi quebrar ao longo da vida, porque tinha um modelo de compensation que não se sustentava. E aí eu trouxe aqui para vocês uma visão, também com indicação aqui de leitura, para quem quiser ter mais profundidade, que é o Compensating the Salesforce, que ele traz basicamente a seguinte linha de raciocínio, tá? Como que você deveria estruturar o seu sistema de compensation? E aí, pensando sempre, obviamente, em escala, né? Não pensa assim, ah, mas eu só tenho uma pessoa, hoje eu faço do jeito que dá. Não, pô, se você quer crescer, você tem que pensar no seguinte: o que eu consigo fazer hoje que eu vou conseguir fazer quando eu tiver 10, 30, 50, 100, 200, 300 pessoas? Tá? Esse é o mindset de escala. Mas quando a gente pensa em compensation, o que você deveria avaliar aqui é o seguinte: o tipo de compensation que você usa, ele tem uma relação muito grande com o quê? Com o risco do negócio. Tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó, que é uma unidade de pagamento 100% variável. Alto risco.
Então, deixa eu provocá-los aqui a pensar, pô, o que, que pode ser considerado uma venda de alto risco para a empresa e às vezes até alto risco para o vendedor? Commodity, por exemplo. Tá? Produtos que não têm nenhum diferencial competitivo. Vamos pegar o caso aqui de imóvel. Acho que esse é um clássico. Cara, imóvel. Se você tem uma corretora, por exemplo, você sabe, você foi lá, tem um apartamento que você quer vender, é o mesmo apartamento que outras corretoras também vão poder vender. Então, em termos de diferencial do que você tem, é muito baixo. Né? E você tem um risco alto, né, de negócio caso você decida pagar um base salary aqui para o seu time. Então, geralmente, esse tipo de modelo de negócio, você trabalha com modelo 100% variável. Né? Enquanto, quando você tem menos, você tem um pouco menos de risco, você vai mesclando esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vendo, sei lá, RP para empresas. Né? Poxa, RP é um negócio que tem um software, tem um certo diferencial competitivo, é um oceano vermelho. Então, o que eu vou fazer? Vou pagar um base salary baixo e vou montar um pacote aqui de variável que possa duplicar ou triplicar o salário dele, né, com atingimento de metas. Legal, bacana. Agora, você também pode virar e falar o seguinte, cara, eu tenho um modelo de negócio, né, que o meu produto ou o meu serviço, ele tem um bom diferencial competitivo, né, na aquisição de cliente, é super nichado, é super segmentado, tem uma proposta de valor muito específica, e aí eu vou trabalhar com base salary maior, que eu preciso de gente mais especializada, né, porém, eu vou ter uma unidade aqui de compensation que, mesmo que minhas metas sejam agressivas, tudo ele tem a capacidade aqui de dobrar caso ele atinja as metas dele. E tem esse modelo aqui também, que é onde quebra muita operação na escala, tá? Que é um modelo de baixo risco, que é o seguinte, add-ons, né? Add-ons e aumento de wallet share, por exemplo, que é quando você já tem uma base instalada de clientes e você tem um baixo risco de venda. Né? Se você tem a possibilidade de fazer upsell ou cross-sell, ou seja, vender novos produtos ou novos serviços para sua base, o risco de vender é muito menor. Você já pagou por esse cliente alguma vez, ele já te conhece, já sabe o seu serviço, já sabe o que você entrega, se foi bom, ele está feliz. Então, o risco de fazer essa venda é muito baixo. Né? E para que isso seja sustentável ao longo do tempo, você não pode ter o mesmo sistema de comissionamento que você teria para a aquisição do cliente. Então, geralmente, o que acontece aqui? Você trabalha com base salary maior, né, para você ter esse custo diluído com seus clientes. Em compensação, você trabalha com um variável menor. Tá? Então, esse aqui para mim é um ponto muito chave, a forma como você compensa o seu time de vendas, para quê? Para direcionar, né, os pontos corretos que você quer direcionar no seu sistema de comissionamento e também não quebrar essa máquina ao longo do tempo. Tá? O custo de aquisição é sempre mais desafiador, né, e depois disso não faz tanto sentido você ter um modelo de variável tão agressivo para vender para os clientes que já estão na base. Bom, e numa terceira ótica, tá, pessoal? Falando agora de pontos que são importantes para você ter escala, é o que a gente chama aqui de roda de competências. Tá? Então, o que seria isso? Cara, você tem várias posições. Então, uma vez você já olhou, né, para uma parte estruturante ali, que é o tipo de operação que você tem que ter, tipo de profissional, como que ele se encaixa numa estrutura de custos, né, ao longo do meu planejamento. Você tem que começar a definir agora qual que é o perfil de pessoas que você tem que ter no seu grupo e quais são as rodas de competências de cada um. Então, entender exatamente o perfil ideal dos teus vendedores é uma parte chave desse processo. E aí, o mindset de escala começa aqui. Qual que é o conhecimento básico que geralmente as empresas viram e falam quando estão começando? Cara, eu quero alguém do mercado, eu quero alguém que já tenha experiência com vendas, isso vai funcionar para mim. Né? Essa é uma visão que não necessariamente tem escala. Né? Para a gente conseguir ter escala, a gente tem que saber assim, cara, quais são o conjunto de soft skills e hard skills que a gente precisa ter ou desenvolver aqui dentro para cada função de trabalho. Tá? E aí que a gente sugere que vocês façam uma roda de competências, que é o quê? É você colocar, de fato, todas as competências que vocês entendem que são importantes para uma venda acontecer. E aqui eu falo assim, competências comportamentais, competências técnicas, e você vai fazer uma autoavaliação
né, com o seu time comercial de cada um desses pontos para entender, né, o que os melhores fazem, o que os melhores têm, que de fato impactam mais ou menos no seu resultado. E aí, a partir daí, você começa a ter uma clareza muito grande, né, de como que você vai contratar novas pessoas e quais são as competências mais importantes para ter de perfil de pessoas no seu time. Bom, agora falando um pouco de gestão para resultados, pessoal, esse aqui é um ponto muito comum que eu vejo em empresas que estão em crescimento, né? Que é o seguinte, porra, por onde eu começo? Tem tanta coisa, né, tirando essas questões estruturantes, tem tanta coisa já acontecendo aqui no dia a dia, que eu preciso saber qual que é o melhor caminho para eu iniciar aqui meu trabalho. E aí eu gosto de separar essa visão aqui da máquina, né, em duas etapas. Então imagina o seguinte, tá? O que você deveria fazer imediatamente, assim, né, na sua operação? Essa primeira parte aqui, ó. Entender que rotinas pagam as contas. Então, assim, não adianta você ter um processo lindo, maravilhoso, você ter um monte de tecnologia ali para ser usado, o melhor CRM do mundo, né? Se você não faz o básico, que é o quê? É garantir que você tenha as rotinas comerciais, que você garante que as pessoas sabem o que elas estão fazendo, de que elas estão olhando para o que você está buscando, de que elas estão alinhadas e que você está dando o ritmo do comercial. Tá? Então, ele é o básico do básico. O segundo passo é pensar nos checklists e processos. Então, primeiro a gente monta, né, tudo o que precisa ser feito, qual é a etapa, qual é o processo da venda, o que faz primeiro, o que faz segundo, o que faz terceiro, né, o que tem que ser realizado em todos os momentos do negócio, que é basicamente uma visão de replicar, né, por meio de rotinas e tudo, e a criação dos processos, a forma de vender. Tá? Então, a primeira fase da máquina é o seguinte, eu preciso conseguir multiplicar o meu conhecimento e o processo comercial para todo mundo e garantir que todo mundo está executando. Essa é a primeira fase da máquina. A segunda fase da primeira parte aqui da estruturação da máquina, aí sim entra otimizar processos, olhar para novos projetos, para novas iniciativas aqui dentro do grupo, para que a gente tenha aumento de receita. E só por último, a gente começa a pensar em inovação. Tá? E por quê? Cara, eu já vi um monte de gente querendo começar a fazer escala já na otimização do processo e já pensando aqui em inovação, sendo que não garantia que as pessoas olhavam e faziam as mesmas coisas. E quando você faz isso num processo de crescimento acelerado, pessoal, o que você faz? Você multiplica e você escala problemas. Se isso aqui não estiver rodando perfeito, o que você vai fazer é, você vai escalar ineficiência. Beleza? Então, dentro dessa visão, pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? De rotinas de gestão. Então, para conseguir fazer escala, né, de 1 milhão a 100 milhões, o que você tem que ter na tua cabeça é o seguinte, cara, tudo que eu faço hoje, ela tem que poder ser replicável. Né? Então, quando você fala o seguinte, de vez em quando fazer um feedback, de vez em quando fazer um one-on-one, de vez em quando a gente chama ROB, né, uma reunião de ritmo de negócio com o pessoal. Cara, isso aqui, a partir de agora, não dá para ser mais assim. Ela tem que ser estruturada e ela tem que ser playbookada. Tá? Então você fala, pô, mas como é que eu playbooco, né? Tipo, esse tipo de rotinas, assim, o que tem que ser feito, qual é a frequência, assim por diante. Bom, aí a minha sugestão, tá? De algumas formas que você pode fazer isso. A primeira delas é trabalhando com um conceito aqui de modelagem de agenda, né? Então, se você ainda não faz isso, cara, recomendo que você comece a fazer assim, o quanto antes. Né? E aí eu dou uma dica de uma metodologia, que é uma metodologia Get Things Done, da arte de fazer acontecer, né? De como que você pode trabalhar a otimização e a modelagem da sua agenda. Mas, essencialmente, qual que é a ideia disso daqui? É você pensar em todas as rotinas comerciais, qual é a frequência, qual é o período, qual é o objetivo de cada uma, colocar isso na agenda, criar uma agenda padrão para que você tenha a capacidade de escala de modelo de trabalho, seja para seus líderes de vendas, para o seu time direto de vendas e assim por diante. Então, essa é uma forma de uniformizar esforço e começar a ter a garantias, né, de que você vai seguir o mesmo tipo de receita quando a gente fala do ponto de vista de rotinas de gestão. Tá? E tudo isso, né, não vai adiantar de nada se a gente não tiver isso tudo registrado. Então, quando a gente fala de playbook, tá, pessoal, o que é? O playbook ele é um desafio ser feito quando a gente não tem nada.
Por quê? Porque você tem que ter essas coisas registradas para você colocar em algum lugar, tá? Mas, para quem ainda não tem, lembre do seguinte, né, um ótimo inimigo do bom, e o mais importante de tudo é você ter, de fato, essas informações aqui, playbookadas de todas as rotinas, quando que elas acontecem, por que elas acontecem, objetivo de cada uma, né, qual que é a modelagem de trabalho, modelagem de agenda que todo mundo tem que ter, você coloca isso dentro do seu playbook. Inclusive, todos os seus processos comerciais, né, o pitch de vendas, tudo que você tiver, ele entra aqui dentro desse playbook. Tá? Então, isso aqui, pessoal, essencial, fundamental para você ter qualquer operação comercial que tenha escala. Tá? O playbook é uma forma de você replicar e multiplicar conhecimento, né, de como funciona a área, qual que é o modus operandi e como que ela precisa ser seguida ao longo do tempo. Agora eu quero trazer mais um conceito aqui para vocês, que é o seguinte, essa é uma máxima do meu trabalho, inclusive, que eu sempre falo, tá? Que é, cara, gestão se faz com números e resultados se conquistam com pessoas. Então, para você ter esse mindset de escala e de crescimento, cara, tenha em mente uma coisa. Se você não tem número, você não gerencia. Resultado é uma coisa diferente. Resultado a gente engaja as pessoas, a gente conquista, a gente trabalha de uma outra forma. Mas fazer gestão, você só faz gestão quando você tem o número do que está acontecendo. E aí, dentro desse mindset de escala, eu vou provocá-los aqui, tá, a pensar um pouco mais sobre o que de fato que vocês conseguem medir ou não dentro da operação de vocês. Eu vou dar um conceito rápido aqui de anatomia de processo. Então, pense o seguinte, né? O seu processo comercial, quando você vai lá recebendo seus leads ou vai buscando lista, né, de prospecção, você tem um input. E ao final disso, você tem um output do que foi feito. E aqui no meio, você tem um trabalho, né, uma zona cinzenta do que está acontecendo. E eu vou dar um exemplo aqui, que eu já vou conectar, vocês vão ver que tem a ver demais aqui com vendas, que é o processo de fazer um pão, tá? Então imagina aqui que você vai ter input aqui de fazer um pão, sei lá, água, farinha, fermento, assim por diante, e lá na frente, o output daquilo lá foi um pão. E aí, o que isso significa, tá? Quando a gente olha, pessoal, para o que entrou no processo, que são os inputs, e para o que saiu, você tem uma visão do que a gente chama de lagging indicator, ou seja, é uma visão de resultado. Então, você sabe exatamente quanto que entrou, quanto que saiu. Ótimo, tá? Essa é uma visão importante? É. Só que é uma visão do passado, é uma visão do que já foi. Isso já aconteceu e não tem mais o que fazer, certo? Então, assim, se seu pão saiu bom, ótimo. Agora, o que acontece se esse pão ele tiver sido queimado? Péssimo, não tem mais o que fazer, está queimado, né? Então, o que acontece? Aqui no meio, existem os indicadores de trabalho. São os indicadores associados, no caso de fazer pão, sei lá, à temperatura, né, ao tempo que as coisas estão em cada um dos processos, a umidade. E aí, dentro desse conceito aqui, é o que a gente chama de leading indicator, que são o quê? Os seus indicadores de previsão. Então, para quem está aí tentando fazer escala, tentando crescer, louco, né, da vida, falando, eu preciso entender o que eu faço para ter previsibilidade. Cara, previsibilidade não é um livro que você vai encontrar, tá? Previsibilidade você vai encontrar descobrindo o trabalho que as pessoas fazem e como que o trabalho delas impacta no resultado. Tá? Então, no caso aqui do pão, se o pão estiver queimando, o que você faz? Você não espera até o resultado de ver um pão queimado para você começar a trabalhar. Você vai lá e diminui a temperatura. Você acerta, certo? Ou você diminui o tempo. Né? Tem algumas variáveis que você poderia trabalhar aqui, mas que você conseguiria controlar para que esse pão saísse do jeito que você quer. Então, quando a gente fala aqui de vendas, pessoal, é muito similar. Tá? Você tem aqui a entrada de um lead, né, ou de um prospect, que sai uma oportunidade, ou SQL, como você quiser chamar, com agenda, né, e isso aqui é o seu resultado de conversão. E é legal você saber isso, só que já foi, tá? Isso aqui é um indicador de resultado. Agora, se você quer realmente gerar escala, pessoal, vocês têm que conhecer quais são os indicadores de trabalho da operação de vocês, tá? Então, estou dando alguns exemplos aqui de operações inbound, né? Pode ser cobertura, pode ser tempo de resposta, percentual de contatos falados, motivos de perda, né, dessa etapa, enfim, tudo que você tiver relacionado a trabalho,
é o que de fato leva você, né, a ter previsibilidade de resultado. E quando você para olhar trabalho, tá? Você tem métricas de trabalho também. Eu já vou voltar para aquela tela ali. Que são o quê? É quantidade de horas faladas, quantidade de touch points que cada um fez, quantas interações eu tive que fazer para ganhar, quantas interações eu tive que fazer para perder, né? Qual foi o volume médio de atividades que cada uma das pessoas fez. Então, quando a gente olha para o trabalho, a gente consegue de fato entender fator de produção, ou seja, capacidade produtiva do time para um determinado resultado. E quando a gente descobre isso, a gente tem a capacidade de conseguir estimar melhor headcount, número de pessoas, né, e entender onde que você precisa apertar mais para melhorar o seu resultado. E a partir disso, né, você começa a criar seus primeiros indicadores. Então, esse aqui é um exemplo, obviamente, de um processo de qualificação lag indicator, né, lead, conversão, oportunidade, mas a ideia é que você também faça isso para todos os seus lead indicators que tenham correlação com o resultado. Eu vou deixar aqui para vocês duas sugestões de leitura, tá? Que são leituras muito boas para quem deseja aprimorar tanto visão de produtividade, que é o Cracking the Sales Management Code, quanto também visões de gestão de máquinas, tá? Que aí eu gosto de deixar muito minha recomendação do Sales Acceleration Formula. E para finalizar, pessoal, eu vou falar um pouco do que seria aquela última etapa ali da nossa máquina, né? Segunda para terceira etapa da nossa máquina, que é falar um pouco de inovação. E eu vou focar hoje aqui nos insights de tecnologia e inovação em indicadores, tá? Então, o que eu vou passar rapidinho para vocês? Alguns indicadores que, assim, são essenciais para vocês terem na operação comercial de vocês, para conseguir ter escala e visão do que está acontecendo. Beleza? Então, olha só, primeiro deles, indicador de linearidade. Então, assim, se você não olha os seus resultados dessa forma, é muito difícil saber, né, se você está bem, se você está mal, se você está conseguindo entregar os resultados ou não. Que é o quê? Basicamente, você tem uma linha de meta, né, e você saber exatamente onde que você está no resultado em dias úteis, tá? Pode ser usado para lead, oportunidade, receita, venda, porque você achar que faz sentido dentro da tua operação comercial. E com um bom BI, uma boa empresa de tecnologia, né, ou pode ser uma área interna, se você tem seus ops, se você não tem, ou se você vai terceirizar isso com alguma empresa, a ideia é que você consiga ver isso daqui em tempo real, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, enfim, de todas as formas possíveis e imaginárias, para você ter o backlog de todas as atividades, né? Então, o backlog não, para você ter o baseline, né, de todas as suas atividades e saber exatamente como que você está evoluindo ao longo do tempo. Uma próxima visão que eu considero também essencial, tá, para avaliar o crescimento são os indicadores de tendência. Então, conseguir comparar mês a mês, né, a evolução dos resultados do ponto de vista, né, de lead, oportunidade, receita, vendas em dias úteis. Então, a ideia aqui é que você saiba exatamente quanto que você está com relação aos períodos anteriores, se você está melhor, se está pior, se está com tendências de queda ou de aumento de receita. Tá? Então, esses são os dois indicadores que eu recomendo para vocês olharem em termos de resultado. E um outro hack que eu deixo para vocês para conseguir buscar causa raiz é fazer uso de análise cohorts, ou seja, análise de safras. Então, ao longo desse processo de crescimento, o que acontece bastante? O resultado ele nem sempre vai vir de acordo com o que a gente quer. Então, para descobrir a causa raiz de determinados problemas, você precisa ter análise cohort, tá? Que é análise de safra. Então, eu vou dar um exemplo aqui só sobre como que a gente pode usar análise cohort, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que isso aqui seja a entrada de leads de uma semana. Foi a primeira semana do ano, tá? E o que a gente estaria vendo aqui, por exemplo? Qual que foi a conversão desses leads em venda depois de uma semana, depois de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas e assim por diante, tá? E aí aqui nesse caso é uma conversão acumulada. Então eu estaria vendo o seguinte, ó, dos 187 leads que a gente gerou, a gente converteu 1.2 logo depois de uma semana. Depois de 12 semanas a gente converteu 3.8. Mas a primeira análise que eu faço é sempre de cima para baixo, né? Então o que eu conseguiria estar vendo aqui, ó? Se hoje fosse a semana 12, eu teria certeza que o meu resultado está melhor.
né? Porque eu estaria com 1,8 de conversão já logo na primeira semana. Comparado com todas as últimas, olha, seria o melhor resultado. E a outra forma é ver, de fato, né, o resultado ao longo do tempo. Ou seja, eu estou vendo aqui, por exemplo, a conversão de 1,2, ela chegou a 3,8, né, em 12 semanas. Então, se eu tenho aqui 1,8, ela provavelmente vai ter um resultado melhor nas próximas semanas do que agora. Então, ela tem um indicador muito forte de tendência, e eu só consigo descobrir a causa raiz específica, né, se eu olhar dessa forma. Então, por exemplo, ó, essa semana aqui, ó, que teve 0,9 de conversão, eu conseguiria afirmar de forma clara que essa semana aqui, a qualidade desses leads, por exemplo, não foi tão boa. Ou que aconteceu alguma coisa dentro do meu time comercial que a gente não conseguiu aproveitar bem esses leads logo na primeira semana. Então, fazer o uso de cohorts é fundamental para que você possa entender efeitos na sua causa raiz. Eu dei o exemplo de conversão aqui, mas a gente poderia estar olhando para ciclo médio de vendas, a gente poderia estar olhando para o volume, né, de contas que a gente está gerando por safra, para as conversões em si. Dá para ser usado em várias aplicações, dá para ser usado em churn ou retenção de clientes, o que quer que seja. E aqui é um exemplo, tá? Então não precisa ser em semanas, pode ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, não importa muito o período. Sim. Bom, só para finalizar aqui para vocês, então, pessoal, meu último hack, então, como que vocês deveriam olhar aqui para o resultado e também reportar esse resultado para investidor ou para a diretoria, para qualquer outro ponto que vocês tenham, sempre ter uma visão, né, de 3 lag indicators, ou seja, 3 indicadores de resultados e pelo menos uns 2 ou 3 lead indicators, né, ou seja, indicadores de trabalho para que seja entendido como que está a eficiência operacional. Só depois que vocês conseguirem cumprir todos esses pontos aqui, né, é que a gente começa a ter, de fato, controle e gestão sobre a operação comercial e sobre o que precisa ser feito para ser melhorado nesse processo de escala ao longo do tempo. Pessoal, agradeço aí a participação e o tempo, né, a participação de vocês aqui no nossa palestra. Fique à vontade aqui para marcar a gente, tá? Nossos arrobas são Escola Exchange e Ricardo Occhino. E eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Espero ter ajudado a todos. Muito obrigado e um abraço aí para todo mundo.